Personagem bíblico e fala sobre ele. E essa semana eu estava estudando a história de Dorcas. Quem quiser procurar a história dela está em Atos 9, a partir do versículo 36. Ela era uma mulher muito dedicada em ajudar as pessoas. Ela fazia o possível para atender as necessidades de quem precisasse. E aqui diz também que ela era uma discípula. Então, ela, além de ajudar, ela também levava a palavra de Deus para quem precisasse. Ela falava de Deus para todas as pessoas que ela conhecia. Então, Dorcas acabou se destacando pelas boas obras que ela tinha. Ela ajudava os pobres, ela dava abrigo, comida. Ela também fazia roupa para as viúvas daquela região. Então, ela se destacou por isso, pelas ações que ela tinha. Ela era realmente um exemplo de mulher cristã naquela época. E ela era aquela pessoa que todo mundo gostava e que gostavam da companhia dela. E um dia, Dorcas ficou muito doente e acabou morrendo. E as pessoas que conheciam ela ficaram muito abaladas, ficaram muito tristes com a morte dela. Só que essas pessoas tiveram muita fé. E essas pessoas tiveram muita esperança de que Deus podia fazer um milagre na vida de Dorcas e que ela podia ressuscitar. Então, duas pessoas foram até Pedro, na cidade onde ele estava, e pediram para que ele fosse até lá, para que ele orasse, para que Dorcas vivesse. E Pedro foi até lá, onde aquelas pessoas estavam chorando muito pela vida dela, e as viúvas estavam em volta do corpo dela, com as roupas que ela havia feito, e estavam chorando muito por Dorcas. E Pedro pediu para que todos saíssem daquele local, para que ele orasse sozinho. Então, no momento que ele se ajoelhou e começou a orar, no mesmo instante, Dorcas abriu os olhos e ela ressuscitou. Então, ela virou uma prova viva do poder de Deus. E o que eu aprendi com a vida dela é o bom testemunho que ela passou. Ela viveu o mandamento de Deus sobre amar o próximo e levou isso para as pessoas. As boas obras que ela fazia, todas as ações que ela tinha, que ela ajudava as pessoas, tudo isso, não é porque ela queria ser salva, mas ela fazia tudo isso porque ela já tinha sido salva e queria levar esse Deus que salvou a vida dela para as outras pessoas. Então ela se dedicava a fazer isso, a ajudar o seu próximo. E nos dias de hoje nós precisamos de mais pessoas como Dorcas, pessoas dispostas a ajudar o próximo, pessoas que se importam com os outros. E por mais que a gente esteja em um tempo de isolamento, a gente pode fazer isso, a gente pode ajudar os outros de diversas maneiras. A gente pode dar um conselho, a gente pode orar por essa pessoa, mostrar que a gente se importa. Coisas assim fazem com que nós sejamos usados por Deus para levar o seu amor e que nós possamos nos inspirar com a história dela e fazer a diferença onde nós estamos e marcar a vida das pessoas. E é isso que eu aprendi. Isso aí, então vamos cantar agora. A primeira música que nós vamos estar cantando é Ainda que a Figueira. Então essa música ela fala que mesmo que os nossos pais nos deixem, mesmo que os nossos amigos nos traiam, a gente pode encontrar segurança e encontrar o melhor abraço, a melhor companhia que a gente poderia ter, que é Jesus. A gente sempre vai ter Ele do nosso lado. Oh,
sol, seja pela chuva e também porque um tempinho, né? Mas um tempo atrás Jesus morreu por nós e principalmente por isso que nós temos que agradecer. Eu achei assim, nossa, título bem estranho, né? Título Seus Servos Sofredores. E aí eu faço uma pergunta para vocês. O cristão, ele sofre ou ele não sofre? Ele tem dificuldade ou ele não tem dificuldade? Tem dificuldade, exato. E a gente tem uma lista muito grande de youtubers, e a gente até tem que tomar muito cuidado com isso, de pessoas que dizem que o cristão ele não passa dificuldades. Tipo assim, você se converteu, a tua vida ela é livre de problemas, basta você confiar em Jesus que o resto vai ser tudo solucionado. Eles citam muito aquele texto, né, de Salmos 91:7 que fala lá, 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás abalado. Mas a vida cristã ela não é somente isso. Não é somente essa questão de que nós não passamos por dificuldades. Quem fala que nossos problemas acabaram quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, está mentindo para vocês. E nós aqui não queremos iludir ninguém. A vida com Jesus ela tem dificuldades, tem sim. E hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre isso. E a própria Bíblia, ela não deixa eu mentir para vocês aqui. A Bíblia ela deixa muito claro essa questão de que o cristão passa sim por dificuldades,
passa assim por sofrimento. E aí, eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês lá, em Hebreus 11, 37 e 38, que vai falar um pouquinho sobre algumas dores, alguns sofrimentos que os servos de Deus passaram, que está relatado ali nesse texto de Hebreus. Hebreus 11, 37 e 38. Hebreus 11, 37 e 38 diz o seguinte, diz ali, vou ler o 36 também. Outros enfrentaram zombarias e açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados no meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles, vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Se tu for ler esses 2, 3 versículos, dá vontade de ser cristão? Né? Alguns foram presos, outros foram apedrejados, alguns foram cerrados ao meio. Nossa, que loucura! E é fato, gente, muitos cristãos da igreja primitiva passaram por isso, passaram por essas dificuldades. Hoje nós podemos nos reunir aqui de boa. O máximo que pode acontecer é vir um fiscal do Ministério da Saúde e ver se está tudo certo. É o máximo. Mas se fosse lá na China o pessoal se reunindo e está acontecendo muito isso, eles mandariam fechar as igrejas. Eu li uma semana um documentário que eles estavam prendendo pessoas que fizeram cultos online. Lá na China estavam falando cultos online, algumas pessoas ficaram sabendo e mandaram prender os caras. Que loucura! Pelo menos aqui no Brasil a gente tem essa liberdade, a gente pode se reunir sem problema nenhum. E isso é muito bom. E aí eu pergunto para vocês, a galera que está junto conosco aqui, de onde vêm as dificuldades? Eu não sei quem assistiu a live com o pastor Natan, mas foi uma live muito legal e a gente já trabalhou um pouquinho sobre esse assunto. E 2 semanas depois a gente vem falar novamente num assunto parecido. E aí a gente conversou sobre de onde vêm as dificuldades, de onde vêm as adversidades e assim por diante. Alguém quer chutar alguns motivos pelos quais nós sofremos? Eu selecionei aqui 6 motivos, 6 formas da gente, 6 tipos de sofrimentos que vêm pra gente. Não necessariamente como cristão? Não, como cristãos. Tipo, por que o cristão sofre? Essa é a pergunta, vamos objetivar então. Vocês podem ir pensando ali, eu vou passar um primeiro. Eu tenho 2 pontos no meu pensamento. Tá, quais são? Um seria por nós anunciar a palavra de Deus, a gente sofre porque as pessoas podem destratar a gente, algo assim, por nós ser cristão. E outro é por pecado. Boa. Seria então uma que tu falou ali, eu não coloquei na minha listinha ali, que é a questão de. Na verdade, tu falou 3 ali, né? Só que a primeira eu esqueci qual foi. Uma é a questão de você ser destratado, né? Porque você é cristão. A outra é porque você não conhece a palavra de Deus, que é o primeiro, né? Porque muitas vezes a gente não conhece a Bíblia, e a Bíblia ela deixa bem claro que Salomão deixa muito claro lá em Provérbios que o cristão ele se torna sábio quando ele busca conhecimento na palavra de Deus. E muitas vezes a gente vacila, a gente deixa de adquirir conhecimento da parte da palavra de Deus porque a gente não conhece a Bíblia. E o terceiro que o Rafa falou é a questão do pecado. E aí a gente pega essa parte do pecado, ele pode abranger muitas áreas. Por exemplo, se a gente está em pecado, uma das consequências, uma das coisas que pode acontecer, Deus ele pode pegar e dar uma pequena correção na gente. É tipo aquele pastor de ovelhas, né? Se vocês sabem bem a história, sabe que se uma ovelhinha ela está fugindo do rebanho, e ela é teimosa, ela é dificultosa, ela não quer andar junto no rebanho, ela está sempre querendo aprontar, o
pastor vai lá e quebra uma parte da perninha da ovelhinha. E aí ela não vai poder mais ficar dando uma de rebelde. E muitas vezes Deus ele tem que fazer isso com a gente também, porque a gente está dando uma de rebelde, a gente está entrando no mundo de pecado, aí Deus fala assim, opa, não posso perder minha ovelhinha. E aí ele vai lá e dá uma decepadinha na perna, dá uma manqueada, né? Mas, pelo menos a ovelha não se desvia, ela continua junto no rebanho. Outra coisa que eu coloquei que causa o nosso sofrimento é as nossas próprias escolhas. Tipo, tem coisas que a gente escolhe e a gente acaba sofrendo, né? E aí vai muito dentro, vamos usar um exemplo. Eu escolho, por exemplo, encher a cara, bebida alcoólica, né? Vou lá, encho a cara e aí pego o carro e vou andar de boas, né? Cara, tem grande chance de dar acidente, né? Aí o cara vai lá, bate o carro, quebra a perna, fica tetraplégico, até morre, né? Ou não acontece nada em alguns casos. E aí? O cara fica lá sofrendo por dias, quem sabe internado no hospital, ou por toda a vida. E a culpa é de quem? O cara que escolheu, né? Encher a cara e dirigir assim por diante. Outra coisa que eu vejo que causa nossos sofrimentos é a questão das escolhas dos outros. Muitas vezes os outros escolhem e a gente tem que pagar o pato junto. E a gente acaba sofrendo junto. Alguém fez uma escolha muito louca lá e a gente acaba tendo que pagar preço. Outra coisa, pessoas que sofrem por andar com Jesus. Pessoas, por exemplo, eu volto a frisar lá o pessoal da China, né? Coreia do Norte e outros países onde a perseguição é muito grande. O que acontece? Eles acabam sofrendo, presos, torturados, perdem familiares. Por quê? Porque eles decidem andar com Jesus. E quando a gente é torturado, a gente sofre. Paulo é um grande exemplo disso. Paulo ele foi um cara que sofreu, mas sofreu porque ele andou junto com Jesus. Outra forma de nós, que nos faz, que leva ao nosso sofrimento, é a própria permissão de Deus. Deus, algumas vezes, ele permite que as coisas elas saiam do nosso controle, né? E nos causam sofrimento. Um exemplo é Jó, né? A palavra de Deus ela deixa Jó como um exemplo. Foi lá o Satanás, né? E Deus permitiu Satanás tocar Jó. E aí alguém vai dizer, próximo da lista é o Satanás. Satanás faz a gente sofrer. Na verdade, gente, nada acontece sem a permissão de Deus. Antes de Satanás poder tocar em um de nós, do diabo poder tocar em nós, ele primeiro tem que pedir permissão para Deus. Ele não pode fazer nada sem a permissão de Deus. Então, algumas vezes Deus permite que isso aconteça, que o sofrimento venha até nós, a dificuldade venha até nós, mas algumas vezes ele diz não, sem sofrimento. Jó foi um exemplo desse. Deus permitiu que ele sofresse, ele perdeu família, sobrou só a esposa, né? Perdeu todos os filhos, morreram, ele perdeu todos os seus bens, perdeu todas as suas criações, ficou ainda com uma peste dentro no seu corpo, né? Cheio de feridas. E aí, moleza? Não é moleza. O sofrimento veio em massa para cima de Jó, mas em nada ele pecou. E outra questão, também eu destaco a questão da vontade de Deus muitas vezes também. Algumas vezes Deus ele pega e faz a gente sofrer ou apanhar ou passar por dificuldades para que a gente venha a crescer, para que a gente venha a melhorar, para que a gente venha a ser cada vez mais lapidado. Tu pega um diamante, o diamante ele até ficar bonita, aquela joia rara, preciosa, ela passa por um monte de lapidações, ela passa por grandes dores, dá para se dizer assim. Se o diamante pudesse gritar, rapaz, os gritos seriam muito fortes, porque ela passa por uma grande lapidação até formar aquela joia maravilhosa e linda, que hoje, se você encontrar, vale uma fortuna. Então, a gente tem testemunhas na Bíblia, eu já citei alguns, já citei Jó, já citei Paulo,
de pessoas, a gente tem vários exemplos na Bíblia, eu quero destacar alguns aqui. Um deles, Noé. Noé foi um cara que sofreu ou não sofreu? Sofreu. Vou fazer uma pergunta para vocês aí. Quem aqui toparia passar um ano viajando num navio turístico, né? Um ano você vai dar a volta ao mundo, só que você vai sempre ficar dentro daquele navio, certo? E claro, esses navios de hoje em dia são modernos, né? Você tem cinema dentro do navio, você tem o campinho de futebol, society, você tem banheira de hidromassagem, você tem piscina térmica, você tem shopping dentro do navio, você tem restaurante dentro do navio. Quem aqui toparia passar um ano dentro desse navio? A maioria topou. Cara, eu pensei bem, eu não toparia. Por quê? Só se fosse de graça. De graça até eu poderia pensar mais nesse assunto, né? Mas por quê? Cara, ficar um ano trancado dentro de um local. Nossa, eu não ia aguentar, eu ia achar muito chato. Eu gosto de, sei lá, mudar de lugares, sair de estar, por exemplo, agora estou na igreja, depois voltar lá em outro lugar, não ficar parado. E o navio, ele vai chegar um ponto que ele vai se tornar enjoativo, porque você já vai estar saturado, né? Um ano é muito tempo. Agora faz as contas, Noé ficou tipo quase um ano dentro daquela arca. Não tinha campinho de futebol, não tinha cinema. O único cinema que ele poderia ter, quem sabe, era Madagascar, só que aí era ao vivo, né? Tava lá a girafa, a zebra, o leão, os hipopótamos estavam lá ao vivo junto com ele. Tipo, e aí pensa o seguinte, vocês acham que durante aquele um ano os bichinhos não faziam as necessidades? É óbvio que faziam as necessidades. Ou será que Deus pegou e segurou o bichinho para eles não fazerem necessidade? E aí tu pensa no cheiro, gente. Tava lá o leão, o elefante, todo que tipo de animal que você pode imaginar, tudo dentro da arca. Não tinha energia elétrica dentro da arca, não tinha banheira. Sabe que eles tomavam banho? O dia que chegar no céu, uma das primeiras pessoas que eu vou puxar para conversar vai ser Noé. Eu não gosto de história, mas eu vou ter prazer em escutar as histórias de Noé, porque vai ser muito massa ele falando. Eu vou perguntar, cara, como é que você fazia isso? Vocês jogavam os tempos fora? O que vocês faziam? Então, é um cara que eu vou fazer uma entrevista muito grande, porque eu tenho curiosidade em saber como que eles se movimentavam dentro da arca, porque quando é chuvoso, fica escuro de dia e de noite. Como que eles se enxergavam? Ah, tinha uma fogueira. Tá, mas aí tipo não queimava a madeira? São curiosidades que começam a bater na gente. E eu quando chegar no céu vou perguntar para ele como foi a situação. O outro exemplo de um cara que sofreu foi Moisés, gente. Moisés, ele sofreu, ele ficou 40 anos no deserto, guiando um povo teimoso, um povo que não queria saber de obedecer a Deus. E aí quando ele chegou quando ele viu a terra prometida, Deus pegou e falou, pois é, meu querido Moisés, você pisou na bola, você fez aquilo lá, e só porque você fez aquilo lá, você não vai entrar na terra prometida. Moisés sofreu, só que hoje Moisés é uma das pessoas que são referências para a gente. O último exemplo da Bíblia que eu vou, mais dois exemplos que eu vou usar de pessoas que sofreram, que estão relatadas na Bíblia. José. Alguém aqui sabe quantos anos José ficou preso, entre ser preso e ser escravo ali? 12. Não. 13. 13 anos José ficou entre o dia em que ele foi vendido como escravo até ele se tornar o segundo maior do Egito. E aí, 13 anos. Quem está disposto a sofrer 13 anos de dificuldade para depois se tornar, quem sabe, presidente do Brasil, ou quem sabe se tornar alguém de grande renome dentro da sociedade? Ninguém está disposto a isso, ninguém quer isso. Mas se a gente for olhar a maioria das pessoas da palavra de Deus que se tornaram grandes homens e grandes mulheres, eles passaram por peleias, eles passaram por dificuldades. Então, quando vier dificuldade, meu querido, não perca a cabeça, não se revolte contra Deus. Por quê? Porque Ele está querendo o melhor para você.
Ele está querendo te preparar para algo muito melhor. Eu ouvi uma vez alguém falando que a dificuldade é a escalada para o próximo nível. A dificuldade é a escalada para o próximo nível. Se a gente passar pela dificuldade bem, a gente vai subir para o próximo nível. E aí o último exemplo bíblico que eu venho usar aqui é o maior de todos, que é Jesus. Jesus, ele sendo Deus, sendo todo-poderoso, o que ele fez? Ele passou por uma dificuldade enorme, gente. Primeira delas, ele tinha que enfrentar a oposição por onde ele passava. Ele falava e o pessoal não acreditava. E pensa, eu acredito que Jesus deveria ficar muito irado naquela situação, porque, cara, ele sabia que ele era a verdade, que ele tinha um caminho para o céu e que as pessoas estavam rejeitando ele. Quando ele ia orar lá no monte, quando ele ficava mais sozinho, eu acredito que ele tinha aquele papo sério com Deus, dizendo assim: Deus, como eles estão perdendo a oportunidade. Eu estou aqui para dar salvação para eles, eles estão me rejeitando. Cara, que loucura. E o ápice do seu sofrimento foi a cruz. Ele não precisava ter feito isso, mas ele fez. Ele sofreu por amor a todos nós. E ele mostrou que o cristão, ele passa sim por dificuldades. E João 16,33, um texto bem conhecido, diz, o próprio Jesus ele fala isso: no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus mesmo, antes de ir embora, de ser levado aos céus, de perder a carnalidade, ele diz isso: vocês vão ter dificuldade, vocês vão ter peleia, vocês vão sofrer em alguns momentos, mas se alegrem, eu venci o mundo, eu venci essas dificuldades todas, então fiquem firmes em mim, que vai dar tudo certo, vai ser, vocês vão se alegrar depois de toda essa dificuldade. Então, concluindo, nós, como diz aquela frase, dias de luta, dias de glória. Quem aqui está disposto a enfrentar dias de luta? Poucos. Eu digo assim, ninguém gosta de luta, mas a luta ela muitas vezes é importante, ela nos faz crescer. E aí alguém vai dizer: Silas, você só está trazendo a mensagem do sofrimento. Agora eu conheci Jesus, agora eu vou viver sofrendo, vou viver apanhando. Não é bem assim, gente. Nós devemos sim buscar as bênçãos de Deus. Nós devemos sim dizer: Deus, me abençoa, me ajude, me traga alegrias. E Deus vai trazer alegrias, Deus vai trazer bênçãos, Deus vai trazer boas notícias e vai dizer, e vai fazer a gente sorrir com aquilo que a gente for recebendo. Mas, sempre tem um mas, né? Não só de alegrias o cristão vai viver, vai ter dias difíceis. E a pergunta que fica: como que você vai responder a esses dias difíceis? Os dias felizes, eles existem, mas os dias ruins, eles também existem. Por isso a gente tem que estar preparado para andar junto no Senhor nos dias bons e também nos dias maus. Eu quero concluir lendo um texto de Hebreus 12, do 7 ao 13. Hebreus 12, do 7 ao 13. Esse é um dos capítulos da Bíblia que ele é usado sempre o versículo 1 e 2 e parou por ali. Mas depois, na sequência do 2 ali, tem uma passagem muito legal que fala sobre essa questão das dificuldades. 12? Capítulo 12, versículo 7 ao 13. Eu vou ler bem devagarzinho, você tenta acompanhar junto aí. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submetermos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período,
segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Vou ressaltar o versículo 11 de novo. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ele foram exercitados. Então, terminando, siga firme nos caminhos do Senhor. A dificuldade virá, a disciplina virá, e ali no começo eu dei algumas ideias de como a disciplina poderá vir. Permaneça firme, mesmo que ela venha. E outra ideia, aproveite essas disciplinas, essas dificuldades para crescer no Senhor. Aproveite as oportunidades. Que nem a gente teve na live com o pastor Natan, ele passou o segredo no meio dessa dificuldade que a gente está passando. Vitaminas B, O e C. Bíblia, oração e comunhão. A gente está tentando ter um pouco de comunhão aqui, mas a gente também pode ter comunhão online. Né? Se puder, faz uma chamada lá pelo Zoom, com algum amigo, tenha um bate-papo com ele. Tente ter essa comunhão um com o outro. Isso ajuda muito a fortificar a nossa fé. Beleza? Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos deixa a Tua palavra para nos